Estamos no ar. Fixar aqui o tema. Descarte. Boa noite. É o Gui Gomes, né? Estamos iniciando aí mais uma live. Tô só fixando aqui o tema. Já está iniciando daqui uns minutinhos, estamos iniciando aqui. Tô só fixando o tema aqui. Boa noite aí, pessoal que está entrando. Márcio, tu quiser me mandar a solicitação, me manda que a gente já vai conversando aqui contigo, enquanto eu fixo o tema. O áudio tá ok? Dá para escutar direitinho? Quem tá iniciando aí com a gente? Aqui, hoje a gente está com o Márcio Lima, né? Ele vai estar entrando aí para dividir a tela com a gente. Oi, Márcio, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Paulo? Tudo bem, cara? Tranquilo. Estamos aí preparados para mais uma live de terça. Preparado. Boa noite aí a todos, né? Agradecer primeiramente o convite, aí, né, a PrevSeg, né? Então, vamos dar início aí ao tema da nossa live de hoje, né? A live de vocês hoje aí. O tema está fixado aqui na tela, Márcio. É o descarte de resíduos sólidos da pandemia, né? Isso, exatamente. Ele vai se apresentar até melhor. O Márcio, ele é sócio-proprietário da ML, né? Da Soluções Ambientais. Aí você pode até estar falando um pouco de você aí. Pronto, eu sou engenheiro ambiental e sanitarista, né? Formado pela Unifanol, né? Atualmente também sou especialista em planejamento e gestão ambiental. E como tu falou, tenho uma empresa de consultoria de soluções ambientais, né, chamada ML Soluções Ambientais. Então, acredito, vou esperar mais um pouco, a gente já pode começar aí os nossos temas. A gente vai iniciando, porque assim, o vídeo, Márcio, vai ficar gravado, tanto no IGVT, certo. aí no seu você vai conseguir acessar também, tanto no canal do Pronto. YouTube. Então, esses três Pronto. que tá Pois lá beleza. liberado. Mas o Certo. Márcio, já até falou dele aí, ele é uma pessoa ideal para estar falando desse tema, né? O tempo Com certeza, com certeza. que vive de Somos... pandemia. O que eu vejo muito, Márcio, é de chegar em alguns clientes e os caras têm uma ideia um pouco diferente do conceito ambiental, né? Eu acredito que hoje você vai estar sanando muitas dúvidas, né? Porque Com o tempo a gente certeza. sabe que é curto, né? É só uma horazinha, É verdade. nessa Então, uma hora. então vamos aqui focar para a gente conseguir aproveitar o máximo possível essa hora, né? Qualquer dúvida vocês podem ir perguntando, que eu dou uma pausa aqui, ou o Paulo pergunta, né? Como as outras lives que eu andei vendo, ele dá uma parada e e retorna a pergunta que alguém perguntou, né? Então, para iniciar, a gente tem que saber inicialmente o que é resíduo sólido, né? Inicialmente a gente ficou falando sobre resíduos, mas na verdade o que é resíduos? Né? Antigamente tinha essa visão de resíduo sólido ser todo aquele material, né? todo aquele que seja possível de reaproveitamento. Né? Mas no passar do tempo a gente viu que as legislações existentes ela classifica o resíduo sólido como todo bem, todo material, objeto, substância, que acaba que não tem mais aquela funcionalidade, né, que é gerado pela saúde humana, pelas pessoas, né, pela sociedade, e acaba que tem que necessário ser descartado, né. Então então acaba que às vezes as pessoas ficaram lixo, resíduo, né, acaba que dá gerando essa diversidade, mas acaba que cada vez as legislações ela está incluindo, tirando a palavra lixo, né,
incluindo mais a palavra resíduo nas legislações, assim como, principalmente, né, dando início aqui nas legislações, somente a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que é a nossa 12.305 de 2010, né, que ela fala sobre as obrigações do gerador, né, que ela fala sobre os instrumentos da gestão de resíduos, né, que é um marco, praticamente um marco legal que deu ao início das outras legislações, né, então, entre nessas classificações, entre nessas atribuições que a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela coloca também como os instrumentos, né, que a gente já viu no decorrer do nosso cotidiano, principalmente para a gente que trabalha na área com empresas, né, e tal, que é os planos de gerenciamento de resíduos sólidos, né, então, e além que a gente vai ver da responsabilidade do gerador, né, da responsabilidade do gerador e da responsabilidade do poder público, né, principalmente das prefeituras diante dos descartes dos resíduos. Né, Mas, então, assim, como a gente estava falando, você estava falando da legislação, mas uma pergunta que eu tenho para te fazer. certo. A gente sabe com essa questão toda de pandemia, tanto a população em si, né, como alguns ramos de atividades, existe sim um momento, né, desses resíduos nesse período, né? Uhum. Existe o aumento dos resíduos, isso, exatamente. Então é o ponto que a gente vai chegar agora, né? Nas questões dessas classificações de resíduos existentes, a gente inclui os resíduos de serviço de saúde, né? Que Entendi. nessas questões desses resíduos de saúde, diante da pandemia, já o crescente número de resíduo na pandemia, né, já mesmo se não for o resíduo por pessoas que estão com suspeitas de contaminação ou que são pessoas que foi diagnosticado com contaminação, esse resíduo em si, os resíduos gerados já aumentaram bastante, né, porque as pessoas Entendi. estão tendo as questões recicláveis, né, estão tendo mais consumo de recicláveis em casa, estão fazendo mais pedidos em fast foods, né, em relação a entregas, né, então acaba que a geração de resíduos dentro da forma domiciliar, as pessoas já não estão indo no trabalho mais, então acaba fazendo todas as suas refeições em casa, questão do home office, então a geração de resíduo é bem maior, né, do que a que era anteriormente, né. E daí que vem o papel, né, do poder público também, e aumentar essas rotas de reciclagem, né, para a questão para não gerar montes, né, de resíduos, como eu deparei com algumas situações que por os condomínios estão lotados, por as casas estão cheias de pessoas, acabam que tem uma certa quantidade de resíduos, de geração de resíduo na Fortaleza, Maracanaú, nas cidades. Então, é bastante significativo. Então, acaba que existe essa preocupação, né? Existe esse interesse de duplicar as rotas, né? De fazer as rotas diárias, justamente por causa disso. Mano, Voltando, sim, pode. pronto, tu quer finalizar aí? É porque tinha mais uma pergunta. Eu tô cheio de perguntas para te Não, perguntar. não. Não, eu ia voltar aqui, Então, já iniciar. se tiver dúvida aí, não estão botando aqui as dúvidas, aí eu vou jogando as minhas dúvidas. Mas o Zezé, né, Alves aqui, aí já Sim. pergunto aqui para ti. Onde posso consultar esse aumento de resíduos durante a pandemia? Ele pergunta nesse momento. Pronto, pronto. É bastante importante, né, a pergunta. Então, assim, você pode consultar diante da prefeitura, né? A gente vê essa necessidade em si, até porque os dados são importantes, claro, mas a gente vê também que se a população está em casa, né, automaticamente, com certeza, vai ter uma geração de resíduo urbano, de resíduo domiciliar, né, bem maior do que era antigamente, até porque as pessoas não estão indo trabalhar, então não estão almoçando, não estão fazendo as refeições nos seus trabalhos, que antigamente as pessoas só chegavam em casa para dormir, né? Eu trabalhava o dia todo, tomava um café, chegava em casa e fazia sua refeição e no outro dia seguia a sua rotina. Mas, diante disso, a geração acaba
aumentando, né? Mas assim, eu acredito que a prefeitura deve ter alguns dados referentes das coletas, né? Referente a isso, né? Em relação a esse aumento, até porque a Associação Brasileira de Engenheiros Ambientais e Sanitaristas, né, engenheiros sanitaristas e ambientais, ela afirma que é necessário ter uma duplicada, né, uma duplicar em relação às coletas, né, em relação às coletas de resíduo, né, as coletas urbanas nos municípios, justamente por causa dessa questão, né, desse aumento da quantidade de resíduos gerados. Meu Márcio, assim, até o Zé tá falando aqui novamente, o Zezé, né? Eu acredito que diminuiu. Assim, propriamente falando, eu estive assistindo eu como Previsec falando, algumas reportagens, tanto na Globo como em outros jornais, que o tema da reportagem foi realmente esse aumento de resíduos. Né? Uhum. E a pesquisa deles foi implementada junto com a prefeitura de algumas localidades. Né? Eu acredito que em alguns municípios pode ter diminuído, mas na grande maioria eu acredito que aumentou. Porque as pessoas, como você falou, as pessoas realmente elas vão estar em quê? Dentro de casa, gerando isso. Né? Somente isso. alimento, embalagem, né? Quando você vai no supermercado hoje, você compra um biscoito, tem embalagem para fazer o descarte. O leite, vale salientar que a gente está falando de resíduo gerado pelos domicílios, né? Então, isso. Se gerou muito no domicílio, deve ter gerado menos na indústria, porque a indústria não operou. Né? Uhum. Então, com certeza deve ter bem aumentado significativamente as questões de coleta urbana, a questão dos trabalhadores, dos garis, né, em relação a isso, em relação às coletas seletivas. Então, é uma coisa que todos os profissionais que elaboraram planos de contingência, né, para os municípios, eles teriam que ter esse plano. Uma das formas desse plano de contingência em relação a essa quantidade maior de resíduos gerados seria basicamente isso, seria duplicar, né, a coleta. Né? Se a coleta passava no bairro de terça e depois ia ser só na quinta, né, é obrigatório passar todos os dias. Então, junto do pessoal da SEMA, até o presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Ambientais e Sanitaristas, ele propôs isso, né, para os municípios, né, fazer esses planos de contingência, que a gente vai falar também mais adiante sobre o papel do poder público diante da situação que a gente está vivendo, antes de falar principalmente da nossa obrigação, né, como pessoas diante da situação que a gente está, né, como a gente pode fazer para melhorar a situação dos descartes de resíduos e classificar esses resíduos que estão sendo gerados dentro das nossas casas, né, diante das pessoas que estão com suspeitas ou que foram diagnosticadas com Covid. Mas a gente vai falar também, claro... Márcio, elas têm como contribuir como sociedade nessa questão do descarte hoje, na pandemia? Com certeza. A sociedade é o principal fator, né, nesse momento, né? Claro que o poder, voltando aqui um pouco do poder público, estou puxando muito esse assunto do poder público, mas claro que o poder público também deve conscientizar a população, né? Então ele deve fazer também o papel dele junto em relação à sociedade, né? Mas agora a pessoa em si, eles são os principais agentes, né? São os principais agentes responsáveis pela destinação correta em relação a esses resíduos. Então, voltando aqui um pouco pela classificação, Paulo, a classificação, para voltar em relação à questão dos resíduos, né, desses resíduos desse aumento de resíduos, de pessoas que eu joguei resíduo geral, de pessoas que não estão infectadas com Covid, né, e voltando agora aqui para esse assunto em relação à pandemia, para pessoas que estão com suspeitas, né, e que foram diagnosticadas com Covid, ela deve seguir praticamente uma força-tarefa em casa, né? A gente sabe eu não convivi ainda com pessoas, mas eu já conheci amigos que pegaram, né? Então, para a família, para a família que não tem, né, que não foi diagnosticada, acaba que eles têm que fazer uma força-tarefa. Então, isso também inclui o gerenciamento de resíduo, né?
Isso inclui também esse cuidado. E entre outros diversos cuidados pertinentes é na segregação, né, que é no primeiro ato, né, do gerenciamento de resíduo, que é separar o resíduo, né, que é separar o resíduo dos demais das pessoas dentro da casa, né, ou seja, a pessoa tá com suspeita, foi diagnosticada com Covid. O que ela deve fazer, né, em relação, quais são os primeiros passos que deve ser feito para não prosperar doenças tanto para as outras pessoas, né, ou como para as pessoas dentro da própria casa, né? Quando eu falo outras pessoas, Paulo, eu falo em três profissionais, né, na verdade, que eles vão passando Não tá no decorrer exposto. que são os catadores de lixo urbano. Não estou falando dos garis, né, dos catadores. Eu não sei, dependendo da região, ainda existe muitos, né, que ainda fazem esse tipo de material, de pegar o material reciclável dentro do lixo domiciliar, né, principalmente quem tem aquelas casinhas ou de condomínios que são abertos, ou as pessoas que jogam mesmo o resíduo separados, né, em sacos e deixam lá em frente das suas casas, né, principalmente em sacos pequenos, né, que é um erro, né. Mas então tem que pensar nesse primeiro. No outro é os garis, né? Que depois, se não passar um catador, antes o gari vai, chega no dia da coleta e pega esse resíduo, né? E a outra pessoa é quando o descarte chega nos lixões. Por quê? Porque ainda tem os catadores dos lixões, né? Que infelizmente a gente, pela situação que a gente vive, não tem aterros sanitários ainda, né? Embora já exista legislação desde 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Que ela praticamente obriga a desativar os lixões, a ter umas trincheiras dentro dos aterros sanitários, mas que a gente sabe que isso é inviável no momento, né? A gente está numa crise sanitária, mas se a gente parar para pensar, mesmo sem a pandemia, a gente já vivia uma crise sanitária antes aqui no Brasil, né? Então acaba que daí vem a importância de investir, né, no saneamento básico, né? Então, Mas é interessante o que tu falou. Nessa semana eu estava assistindo o jornal e eu vi o catador de lixo. Ele gravou, né? Ele filmou. A gente sabe com o acesso de celular, de smartphone. Basicamente, a grande maioria da população não tem acesso, né? uhum, Então, ele sim, conseguiu gravar um acidente que ocorreu com ele. Na hora de ele fazer a coleta no saco plástico normal, esse cara do mercado, né? Ele tinha uma seringa. Né? Então, a pessoa que fez o descarte nem virou a seringa para ter o cuidado de não furar. O cara pegou e furou. Né? Então, complicado. inadequado se torna potencialmente biológico. Né? É um risco biológico, na verdade. Né? Isso, com certeza. Falando em risco biológico, né, imagine aí, ele foi contaminado pela seringa, né, ele poderia ter sido contaminado com alguma doença infecciosa, né, através da seringa, mas agora já imagina quem quem está com suspeita ou quem foi diagnosticado com Covid, que todo resíduo que ela toca pode ser infectante, né, pode ser considerado um resíduo biológico infectante, que pode passar para outra pessoa. Aí já imagina se não tiver o descarte correto, a segregação das outras pessoas que não foram diagnosticadas. Né? Então, para passar para essas três pessoas que eu acabei de falar, né, passa por um catador que ainda está exercendo as suas funções, porque não tem auxílio, a gente sabe que mesmo ganhando auxílio, não tem auxílio que paga, mesmo assim eles vão continuar trabalhando. Né? É, é mais, é Assim, mais uma questão. é uma cadeia, né, cara? Porque assim, o profissional contamina, né, um tipo de doença, uma doença biológica, mas ele tem toda a família ao redor dele que também vai ter fugir dessa contaminação. Né? Se o cara se contamina, Uhum. a tendência dele passar para os familiares também é muito grande, né? Demais, demais. Com certeza. Então tem que ter esse cuidado também com o próximo, né? Então, voltando em relação a isso, de cuidados específicos com pessoas que foram diagnosticadas com suspeitas, né? Em relação a esse primeiro passo, Paulo, que é a segregação,
é interessante que os resíduos dessa pessoa não estejam junto com os outros resíduos da família que não foram diagnosticados ou que não estão com suspeitas, né? Então, ela deve ter um local específico para todos os resíduos, né? Ah, eu estou dentro de casa e não vou gerar resíduo. Tem escova de dente, tem um papel higiênico, tem diversos outros resíduos que mesmo a gente está dentro de casa, a gente sabe que gera, né? Então, outra coisa que pode comer que gerou alguma embalagem, então são resíduos que possivelmente possam ser que estejam contaminados, até porque existem né, tempos específicos, né, segundo a ABS, que ela, até vou citar alguns resíduos aqui, do tempo de permanência, né, de infecção desses tipos de resíduos. Né? Então, é interessante que seja separado de maneira diferente. Ah, e como é que eu vou acondicionar esses resíduos de uma pessoa que está com suspeita ou que já foi diagnosticado, né? 2 sacos, né? Fortes, né? Naquele saco que você sabe que vai aguentar aquele peso específico daquele resíduo gerado, livre de rupturas, né? De rasgar ou de alguma coisa ao levar, né? De fácil penetração de animais, né? De fácil ser rasgado, né? Por animais no decorrer dependendo de onde colocar e identificado. Aí, como é que eu vou identificar esses resíduos, né? Qualquer coisa, gente, já é o suficiente, né? Ou dizer, escrever que o resíduo está, escrever, né, bota algum papel escrevendo que o resíduo é infectado por pessoa que está contaminada ou com suspeita, coloca algum símbolo, uma caveirinha, alguma coisa, que logo que a pessoa que vai pegar o resíduo, ela já vai ter um cuidado específico a mais, né? Principalmente os garis, né, os catadores, eles já vão ver que não vão mexer, né? Outra Entendi. alternativa, né, que muitos que estão elaborando os planos de contingência dos municípios, que é colocar o papel higiênico. Porque quando se tem um papel higiênico dentro do saco, dentro do saco que foi observado, né, os catadores, os garis, eles já sabem que isso é um material infectante. Né? Entendi. Então eles já ficam. Não, então aqui eu já não posso mexer, né? Então já tem um cuidado já diferente, como se fosse como se ele não soubesse que aquele resíduo, né? Então, mas de priori, a identificação, né, não só por prevenção, mas por empatia, né, pelos outros trabalhadores. Né, e é pensar que existe essas 3 pessoas, né, que tiram seus sustentos desse tipo de trabalho, os garis, que são serviços essenciais, né, e os outros catadores, que às vezes não têm um sistema de sociedade, né? Não tá trabalhando numa associação. Então, eles acabam que não tem uma instrução social, né? Pelo poder público, ou não recebeu algum determinado auxílio. Ah, não, você vai ter que parar suas atividades até determinado ponto. Né? Aí vem esse aspecto social também, que é bastante importante também da prefeitura, e pode ser colocado como plano de contingência da prefeitura também, identificar esses garis, né, esses catadores, desculpa, que que não participa de associações, né, para promover uma forma adequada para eles sim suspenderem a atividade por enquanto, até voltarem, né, até ter o controle adequado, né, ou ter erradicado a pandemia. Né, mas Ah, é algo bem complicado. Né? tem o Ítalo aqui, ele está até fazendo uma observação aqui, que O grande Ítalo. ele observou um pouco, né, cara, nos municípios aí, não, os resíduos coletados pelos catadores não estão sendo comprados pelos catadores, né? Realmente via Pode, pode repetir, Paulo? Cortou um pouco aqui. os resíduos coletados, né, pelos Sim. catadores, eles não estão sendo comprados, né? Isso também gera um problema porque o catador acaba fazendo a coleta e deixando a comissão manicada. Isso está trazendo um risco para ele, para a família dele. Né? Isso, exatamente. Então, até observado aqui onde eu moro, né? Tinha uma incidência muito grande para catadores. Né? Hoje a gente basicamente não vê muito catadores passando, né? Já diminui também essa questão de contaminação, né?
Com certeza, com certeza. Esse é o foco, né? Diminuir, não está como um serviço essencial a reciclagem, né? Então acaba que teve essa questão, né, de suspender a atividade. A Associação Brasileira, né, de Engenheiros Sanitaristas e Ambientais, ela aconselhou, né, no manual prático, quem quiser dar uma olhada depois, que existe diversas normas, né, diversos conselhos que foram aplicados para a pandemia, eles aconselharam que suspendessem, né, toda a questão de material reciclável. Mas, na ausência de suspensão, existe também o que a gente chama, né, de plano de contingência para esse tipo de atividade, né? Que existe diversas outras maneiras de tentar, pelo menos, deixar o armazenamento do resíduo, fazendo a limpeza constante dele, fazendo a limpeza do local de onde foi armazenado, né, o ambiente, né, onde está sendo armazenado, de preferência limpeza mecânica, né, nada de pegar um escovão, limpar e tal. Então, de preferência mecanizada, com a distância específica do local para desinfecção. Então, existem maneiras que tem como as associações de catadores voltarem, né? Pelo menos, embora, como o Ítalo comentou, né, que o Ítalo trabalha diretamente, né, em relação com a associação de catadores, né, que ele é gestor lá de Beberibe. Então ele deve estar vendo na situação que está, né, da situação dos catadores nesse momento, né? Então Entendi. acaba que tem como, né? Existe formas, existe plano de contingências para voltarem, usando EPIs adequados, trocar os EPIs, né, necessários, como se diz, trocar a máscara praticamente em 2 horas, né? Então, embora que seja complicado no momento, ficar trocando máscara em 2 horas, que a gente sabe, mas é o que a OMS aconselha. Então, é interessante também todas essas atividades estar contidas no plano de contingência para que eles voltem a exercer suas funções, né? Mas, a priori, né, é interessante que esses catadores, que essa associações de catadores sejam cadastradas na prefeitura e que recebam, né, algum valor, né, algum auxílio para, por enquanto, nesse período da pandemia, né, eles suspenderem as atividades o máximo possível, né, ou seja, suspender totalmente mesmo, né, até porque é inviável, né, nesse momento que a gente está, fazer a relação de coleta seletiva. Né. O interessante também é que a gente tem a questão do treinamento, né? Voltando para aquela questão da coleta, que é responsabilidade pública, né? Basicamente, as empresas que Isso, realizam coleta estão interligadas, exatamente, elas não são exatamente. de órgão nenhum, né? Não é do governo. Então, a questão do plano de contingência ele é fundamental nesse mantimento da limpeza pública, né? O Com treinamento, certeza. né, para os Com colaboradores, certeza, né? com certeza. Os treinamentos adequados, né, a lavagem de mãos constantes. Então, tem que ter todas essas especificações necessárias, né? Descarte de luvas, né, ver qual é o período que foi. Normalmente, antigamente, né, os EPIs eram trocados com um determinado. Você que é técnico de segurança deve entender bem melhor do que eu, né? Que os EPIs eram trocados por um determinado tempo, né? Ah, em 3 dias eu vou trocar minha máscara, vou trocar a luva. Então acaba que também nas cooperativas, né, existe essa questão, né, esse cuidado específico também. Mas não só nas cooperativas, né, para as empresas que voltaram, por exemplo, né, que é obrigatório o uso de máscara, as pessoas devem seguir treinamentos rigorosos, devem ter um plano de contingência rigoroso em relação a essas questões, né? Exigir que a pessoa leve pelo menos 3 máscaras durante o dia, né? Até virar, com o tempo a gente sabe que vai virar uma rotina a gente usar a máscara, né? Já está virando, né? Então, quanto mais tempo passar, com certeza a gente não vai ter tão cedo, não vai ter tanta segurança assim para sair sem máscara na rua, né? Então acaba que a máscara, você vai passar 8 horas trabalhando, soa, né? Então tá inviável no momento até as empresas
distribuírem as máscaras, né, como era antigamente, tanto que acaba que o que eu tenho observado, que algumas empresas ela têm pedido que a própria pessoa, né, faça a sua proteção trazendo a sua máscara de casa, né? A gente Então sabe acaba, muito mais por conta dessa da pandemia, ela gera muita dúvida, né? Mas a uhum, empresa não deve ter a responsabilidade pelo monitoramento, né? Então a responsabilidade em si, né? Já botar CLT, a gente botando CLT aí, botando é do empreendedor. 13, algumas normas na área de segurança, a responsabilidade é da empresa, né? É, Então, cabe à empresa criar mecanismos de controle, né? Até nessa questão de monitoramento e substituição das máscaras, né, Márcio? Então, se a recomendação é trocar de 2 horas, a empresa ela vai ter que criar e vai ter que estar contido dentro desse plano de gerenciamento não, de esse contingência, plano de contingência, contido qual é o mecanismo de controle que ela deve com certeza, implantar toda essa questão do funcionário pagando nessa com questão da certeza, coleta, né? Falando exatamente. não só da coleta, né? Mas outras Isso, atividades sociais também. isso. Então, eu acho que justamente, né, foi aplicado da empresa exigir que seja que as próprias pessoas tragam suas máscaras, porque ficava inviável até financeiramente para as empresas distribuírem, né? Imagine para destinar, né? Voltando aqui um pouco da classificação, esses resíduos de serviço de saúde que possam ter pessoas que sejam contaminadas, né, que tenha na classificação, são classificados como resíduos infecciosos classe A, né, na resolução da Anvisa 222 de 2008. Então, são resíduos que exigem uma destinação específica, né, que é bastante interessante a custo-benefício, né? Ou seja, tem que ser destinados a aterros de resíduos perigosos ou tem que ser destinados à incineração, a qual são sistemas que de incineração é um sistema caro, né? E em relação a aterro de resíduos perigosos, a gente tem poucos licenciados nos municípios. Né? Existe pouquíssimo, a maioria às vezes chega até a ser privado, né? Então, é bem complicado essa questão de saneamento também, não só para nós, né, como pessoas que as pessoas que estão diagnosticadas, que estão em casa, recebendo tratamento em casa, elas não têm condição de destinar, pagar algum valor agregado a essa destinação dos resíduos, porque a prefeitura ela não tem a destinação dos resíduos perigosos, não tem nem coleta seletiva, né, não tem um sistema de gerenciamento de resíduos adequados, né? Então acaba que resta fazer essas ressalvas, né, na destinação, como eu falei, né, e entre essas ressalvas está também não encher o saco completamente, né, o saco o recipiente que está sendo resíduo para ser descartado fora, né, então tem que estar pelo menos 2/3 do recipiente, justamente para não ter vazamento desse tipo de resíduo, e também fechar de uma forma adequada, né? Se não conseguir fechar de uma forma adequada, usa outro meio, né? Usa algum material que consiga fechar bem, lacrar bem esse recipiente, né? O que eu vejo muito também, Márcio, é a falta de informação, né? E os órgãos públicos eles não têm o interesse de orientar, né, e ensinar a população de como fazer esse descarte, porque a pessoa que está dentro da sua residência, muitas vezes, culturalmente, ela não tem esse conhecimento. Ela não existe conhecimento de descarte de resíduos. Então, ela vai misturar o orgânico com papel, né? Ela não conhece a classe de resíduo. E a gente vê muito do governo falar de fazer o descarte adequado, mas não de ensinar como fazer esse descarte, né? Com certeza. A, a, Falando desse... Pode continuar. pronto, a Kelly, ela até exclama aqui, dizendo assim, que seria uma necessidade maior, né, de uma fiscalização no ambiente, né? Na fiscalização dessas empresas de reciclagem, né? Dessas cooperativas Isso, com maiores. certeza, com certeza.
As empresas de destinação também de resíduos que são terceirizadas por prefeituras, né? A prefeitura deve também solicitar também esse acompanhamento de como é que estão feito o plano de contingência para o coronavírus dessa questão, né? Desses tipos de empresa, que elas exigem inúmeras não só a prefeitura, né, que tem os próprios carros, mas que é das prefeituras que também terceirizam esse tipo de serviço, né, porque eles são um serviço essencial que não parou desde o começo da pandemia e não vai parar, né, um serviço essencial que exige cuidados específicos entre a lavagem dos veículos diariamente, né, exige também os EPIs ser trocados diariamente pelos fornecimento de EPIs diariamente trocados dos garis, treinamentos dos garis, a lavagem dos caminhões não pode ser em qualquer lugar, né? Então é bem interessante que a lavagem dos caminhões seja realizada em lava-jatos licenciados, que tenham um sistema de tratamento de água e esgoto, né? Um tratamento pelo menos básico em relação da caixa separadora, né? Que vai destinar depois para uma destinação adequada, né? Então existem uns que esse serviço é um dos que está necessitando os cuidados, que necessita de uns cuidados bem criteriosos, principalmente para aquelas que são terceirizadas dos hospitais, né? Ou seja, dos hospitais que tratam a questão do COVID, né? Então, também trabalho do hospital, né? Se for particular, né? Também ficar sempre à vista de como é que está sendo destinado os resíduos dele, né? A gestão hospitalar deve estar bem, eu acho que é um dos serviços que também a pessoa deve estar de olho, né? Porque senão se acontecer algum problema, o problema é do gerador, né? A legislação fala, a Política Nacional de Resíduos, né? De gestão de resíduos, ela fala que a responsabilidade do gerador é em todas as etapas, e isso inclui também a destinação e disposição final dos resíduos. Até falando aqui, basicamente tu respondeu a pergunta aqui do Ítalo, falando sobre a questão dos EPIs para os auxiliares de limpeza, que trabalham direto com resíduos de armazenamento, né? Então, basicamente, tu respondeu a pergunta dele na questão de EPI. Mas, sim, só dando a minha opinião mais assim, voltada à EPI, Márcio, é interessante a gente prestar atenção num detalhe. Não é todo EPI que é adequado àquele resíduo, né? Então, assim, quando a gente fala de dar um EPI, a gente tem que fornecer um EPI adequado e correto para aquele risco, né? Não adianta eu pegar aqui uma luva de mais barata, né? E fornecer para o meu funcionário se a correta é aquela mais cara. Esse é um exemplo, né? Estou falando, botando valor para ficar um exemplo. Aí você não vai estar nem cumprindo na legislação, seu funcionário vai estar exposto a pegar uma doença ocupacional e você pode passar por um passivo trabalhista. Você pode passar por esse passivo e perdê-lo, porque você não tem o EPI adequado, né? Por isso que é interessante. Com certeza. Eles estarem bem alinhados. Quando a gente estava conversando, a gente viu que o pessoal faz programa aí em todos os valores, né? Aí, não sei se você lembra que eu falei. Cara, às vezes o cara peca, pagar uma coisa mais barata, não estou julgando. Aí, será que está feito corretamente? Será que o empresário está pagando para ser bem orientado, né? Porque realmente eu como profissional, não importa se eu cobrar um valor baixo ou alto, eu vou fazer um final de minha responsabilidade técnica, né? Então eu tenho minha consciência técnica para dizer, ó, o correto é isso. Você vai fazer, não. E entra essa questão do EPI. Com certeza. Voltando para esse assunto dos resíduos de serviço de saúde, inclusive, né, os perfluorocortantes, por exemplo, falando em EPI, né, então tem que ter luvas específicas, resistentes o suficiente, para que não tenha, que não rasgue, né, que não acontece rasgar para a utilização desses EPIs. Então é interessante também ter esse sistema de segurança, né, esse
programa de gestão de segurança também dentro dos hospitais, né, a qual já diversos hospitais já existe, né. Então é interessante também essas questões voltadas para isso, para as pessoas que trabalham lá diariamente recolhendo esses resíduos, né. Tem hospitais que com certeza, por estão lotados, devem ter bem umas 3 coletas diárias, né. Então já imaginou o trabalhador lá, né, que tem aquele regime de trabalho, né, não só o trabalhador que recolhe, mas o trabalhador que também faz o acondicionamento, né, que retira do local, né, que faz a coleta interna, né, daquele recipiente para deixar na coleta externa, né, no local para coleta externa, para posteriormente o transporte externo. Então, uma força-tarefa grande dos hospitais, né? Tem que ter Então, daí que vem os planos de gerenciamento de resíduos, né, de serviço de saúde, principalmente, diante disso, que eles devem estar contemplando toda essa movimentação dos resíduos dentro do ambiente, né, de onde é que ele vai sair, de onde é que ele vai encontrar, quais são as rotas de transporte necessárias dentro do hospital, né, principalmente quando o hospital é grande, então, eu vou ter que pegar esse resíduo daqui, da coleta tal hora, não pode bater aquele horário com a coleta do outro resíduo, né? Então, para hospitais grandes, já cheguei a fazer plano de gerenciamento para hospitais grandes, então é um documento bem criterioso, né? Porque justamente não pode bater os horários, né? Os horários de destinação, de coleta interna do hospital, para ser destinado ao local, ao armazenamento, né, o armazenamento temporário, né, externo dentro do hospital, né, fora do hospital, inclusive para esperar o transporte, né, para esperar a coleta e o transporte para posteriormente serem destinados ou dispostos adequadamente. Márcio, o que é que tu pode nos orientar nessa questão do plano de gerenciamento de resíduos, né? Até no plano de contingência. Não adianta Isso. ela fazer e não divulgar da forma correta, né? Aí vem Isso. aquelas questões, né? Que você aconselha pra gente. Às vezes acaba sendo só um papel, né? Acaba sendo só um papel, o meio da pessoa Né? licenciar, acaba sendo, eu vou ter que estou precisando de um plano de gerenciamento de resíduos. Eu estou botando resíduo geral, mas que engloba tanto a construção civil como resíduo de serviço de saúde, né? Mas o resíduo de serviço de saúde, principalmente, no meio das questões que a gente está, né? Até que é o tema da nossa live, né? Principalmente vamos citar aqui um exemplo das clínicas odontológicas, né? Que elas não pararam ainda, né? Elas estão operando, né? Então, imagina a pessoa tá lá, que ela pode estar com suspeita ou que não, ela não apresentou sintomas da Covid, né? Ela pode estar infectada e não apresentou os sintomas, e ela está lá sendo atendida pelo dentista, né? Pelo cirurgião dentista. E o resíduo dela pode estar sendo descartado, né, de uma forma inadequada, né? De uma forma que não está sendo que não está respeitando a legislação, por a clínica não promover, né, a destinação adequada desses resíduos, né? Acaba ficando só sendo um papel mesmo para regularização do local do que na prática em si, né? Não Então, dissemina, não dissemina o conteúdo, né, que seria um adequado para descarte, para seus colaboradores, né? isso, verdade. Tá? Tem que ter também essa importância desses treinamentos, né, dentro do local também, de cuidados específicos dentro dos trabalhadores, com os trabalhadores, né. Voltando em relação a tempo, né, de permanência dos resíduos, né, que podem ser infectados, eu peguei essa informação aqui da ABS, né, por exemplo, os resíduos plásticos, ele pode levar 5 dias infectados, né, os resíduos de papel de 4 a 5 dias, de vidro 4 dias, alumínio de 2 a 8 horas, o aço 48 horas e a madeira 4 dias, e as luvas cirúrgicas 8 horas. Né? Então, é um tempo considerável se você vendo, né, as questões dos resíduos gerados
né? Por exemplo, 5 dias um resíduo que apresenta infecção pelo Covid, né, não ser destinado corretamente nesse período, né, em relação a vidro, alumínio, papel. Por isso que é essencial o encerramento das cooperativas, né, encerramento das atividades das cooperativas, porque é um tempo bem considerado nos resíduos, né? Então ainda não tem estudos específicos, pelo menos eu ainda não vi, em relação à temperatura, né, suficiente é necessária como os outros patogênicos, que é em torno de 70 graus Celsius, né, que é o período suficiente para que mate todos os tipos de patogênico, né, dentro, presente em algum tipo de material, mas ainda não foi, não teve ainda essa certeza, né, pela Organização Mundial de Saúde, se esse período para o coronavírus é o suficiente, né? Então fica como se ele fosse uma substância como as outras, né? Como as outras infecciosas, que é cesta de 70. Mas mesmo assim esse sistema é muito complicado. Então as cooperativas não têm como fazer, né? Então o que resta é romper mesmo esse tipo de atividade no momento, né? O que ele aqui está dizendo que é o teu amigo, né? E ele disse que na Calcaia lá o negócio está andado, né? Lá não existe nenhum tipo de adequação aí nessa coleta, né? E, rapaz, hoje eu estava, por coincidência, eu estava em Calcaia, né? Eu não vou abrir muito explanar, mas assim, é complicado estar fazendo obras, né, no meio da situação que a gente se encontra, né? E é complicado até a gente fazer um sistema de gerenciamento de resíduo adequado, do local, do município, né? Que diversos municípios, que eu vou entrar nisso também em relação aos planos de contingência dos municípios, mas que estão ajeitando obras nesse momento, né? Talvez sejam obras essenciais, como esgoto, que eu não consegui identificar, mas que a chance de aglomeração nesse período é bastante complicada, né? Hoje eu sofri um pouquinho lá, né, falando aí com o Eduardo nas áreas dele em relação a isso, né? Porque é complicado você andar até nas ruas, né? Então, tem que ter uma sensibilidade do gestor. E a gravidade maior naqueles municípios que realmente não existe um padrão de saneamento, né? A dificuldade de controle, ter um bom plano, né, de contingência, né, municipal, assim, como eu posso falar, é um desafio enorme, né? Principalmente para Com certeza, com certeza. É, fa falando nesse ponto, Paulo, no caso, né, já vai fazer desde 2010 que a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela está vigente, né, que era para extinguir os lixões. Então foi levando isso a grosso modo falando, né, foi levando, popularmente cearense falando, na barriga, né? Então foi aumentando os prazos, teve prazos diferentes para eles se adequarem, né? Então acabou que um desses documentos, né, que é instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos dos municípios, era o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, né? Tem uma pessoa aqui que sabe bem falar mais do que eu sobre isso, que é o Ítalo, né? Que justamente ele comunicou que Beberibe faz parte de um consórcio. Então, esses planos municipais, né, que podem ser feitos pelos consórcios também, foi a primeira alternativa que foi imposta pelo governo para os municípios começarem a receber, né, os primeiros incentivos fiscais para implantar um sistema de gerenciamento adequado conforme a legislação permite. Mas acaba que já foi diversos fundos, diversos valores para essas adequações, fundos, isso, e acaba que nessas trocas de gestão, acaba que não tem esse consentimento, né? Não tem essa... isso, não tem uma união dessas atividades, né? Dessa junção das informações com um prefeito que sai, entra outro, acaba que a prefeitura fica totalmente vazia de informação e acaba começando do zero, né? Então,
é interessante também rever esses aspectos, né? Então, voltando aqui para a gestão dos municípios, né? Saiu a notícia no diário, né? Que é sobre a SEMA, né, a Secretaria de Meio Ambiente aqui do Ceará, né, junto com o presidente da ABS, como eu tinha falado inicialmente, eles pediram, né, eles não obrigaram, mas aconselharam cada município fazer o seu plano de contingência. Né? Cada município deveria conter o seu plano de contingência municipal. Né? Acaba que dos 186, né, municípios que existem no Ceará, apenas 75 desses municípios fizeram seus planos, né? Elaboraram seus planos e entregaram. Né? E é algo muito preocupante, né? É algo muito preocupante mesmo, porque a gente observa que os próprios gestores, né, ele não está tendo aquela sensibilização, né, ou não tem pessoal adequado, né? Não vou nem tanto às vezes jogar só para a área, mas às vezes não tem aquele pessoal adequado para dizer, olha, existe isso, né? Existe a necessidade de se fazer isso. Então acaba que foi algo que passou batido por muitos municípios, né? Eu citei aqui até alguns municípios que realizaram esses planos da região metropolitana, né? Que é bem conhecidos como Guaiúba, Pacajus, Redenção, Sobral, né? São Gonçalo do Amarante, Itaitinga, todos elaboraram seus planos, mas existe uma demanda grande de municípios que não tiveram essa sensibilidade de aplicar os seus planos de contingência, né? Como eu falei inicialmente, entre esses planos de contingência existe toda aquela forma, né, de lavagem dos veículos de destinação, né, de maior tempo de coleta de resíduos no município. Né, então, é um documento importantíssimo, né, Assim, importantíssimo mesmo que não seja obrigado, é um documento importante para uma aplicação de uma gestão adequada de resíduos sólidos, dos resíduos que a gente está vivendo adequadamente, né? Que a gente está vivendo nesse momento, né, aliás. até aproveitando aí a tua deixa, né, que tu falou da questão dos municípios fazerem esse plano, né? Então, Isso. é o que acontece. Aquele município vem de cima para baixo. O governo federal cobra lá do estado, o estado cobra do município, e o município e o estado vão cobrar das empresas que elas estejam adequadas. Querendo ou não, quebra muito o empresário. Mas ele tem que ver se toda essa questão de adequação, tanto no plano de gerenciamento dele está bem adequado por conta da gestão desses resíduos, né? E também como ele tem que realmente estar adequado para juridicamente falando, e a empresa dele está respaldada. Né? Não será pelo município, né, que está adequado, não, mas sim pela empresa. Falhou um pouco, Paulo. Às vezes eu nem consegui concluir o teu raciocínio porque falhou um pouquinho a frase, mas eu acredito que o que tu tinha falado é que acaba que existe uma cobrança do poder público, né? E uma cobrança também do poder dos órgãos privados, né? Depois, Isso. posteriormente, em relação a isso. Isso é verdade, né? Mas, assim, acaba que na nossa, na carta, vou dizer assim, depois da Constituição, né, que da Constituição nasceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela acaba ela acaba citando que cada um é responsável pela sua destinação. O poder público é responsável pelo saneamento, né, básico, que resíduos sólidos é um dos 4 pilares do saneamento básico dentro dos municípios, né, e, e o poder privado, né, as empresas privadas, as partições privadas, elas têm a responsabilidade delas mesmas destinarem os resíduos que geram. Então acaba que claro que existem as políticas públicas, né, de cobrança para isso dentro do município, né, em relação a fazer valer a lei, né, claro, através dos órgãos ambientais, como acontece, né, aí a sua licença,
quem é que vai transportar os seus resíduos, os instrumentos de gestão ambiental. Mas é que acaba que fica, mas realmente, se a prefeitura não faz, né, é complicado mesmo também em relação a isso de ter esse papel cobrador, né, das partições públicas para as partições privadas, né, em relação a isso de cobrar o que se está mesmo na legislação, né, que se está na legislação ambiental. Mas tá faltando aí uns 7 minutinhos pra gente. 7 a 8 minutinhos. Já, rapaz. Passa rápido a peça. Então, Quem tiver, como quem tiver conta para fazer aí, cara, tá liberado de fazer no chat, né? E botar o certeza. coração aqui para saber se vocês estão gostando ou não, né? Se o pessoal quiser perguntar alguma coisa referente à destinação de resíduos, o poder do papel dos municípios nesse momento, né, que também é interessante. Vale ressaltar, né, quando a gente fala no papel da sociedade, a gente também tem que observar esses municípios, esses gestores que trouxe alguma mudança, né, em relação a isso, que teve uma sensibilização de fazer os planos, pelo menos os planos de contingência, os planos ou de trazer em relação a isso, em relação a situações, né, para diminuir a situação da pandemia, da situação da proliferação da doença, né, em meio município, né, dentro do município. Né? Então, isso é interessante também a gente rever como sociedade, né? Então, e também cobrar, né? Cobrar isso deles, né? Cobrar isso futuramente, até porque é daí que a gente vê se vale a pena continuar ou não com aquele gestor, né? Que ele exerceu aquela determinada atividade, né? Outro ponto que eu também vi aí passando, que eu acabei não lendo muito bem, é em relação, né, que a gente falou sobre o gerenciamento dos hospitais, né? Os hospitais públicos também é bem complicado o gerenciamento dentro deles, né? Dos hospitais públicos e privados, né? Então tá bem sensível a essas questões, né? Principalmente da destinação desses resíduos. Tem uma pergunta aí. Dá para tu ler aí? Tu consegue ler? Eu consigo ler daqui. Você acha que a população deve saber sobre a destinação correta dos resíduos, no caso, as máscaras? Com certeza. Né? A população, ela saber se for para o município, né, ou para as empresas contar, elas não vão, mas elas podem, né, como pessoas, como comunidade, né, como pessoas que pagam seus impostos, ela tem o direito de saber, né, de onde é que tá vindo, né? A população é que sabendo da legislação, sabendo das questões, ela pode se impor, né? Ou acionar o Ministério Público em caso de questões que observa, questões sanitárias que não são se adequadas, né? Então, eu vou procurar os meus direitos, né? Eu vou procurar porque essa pessoa pode estar me causando problema. A gestão que aquela pessoa está fazendo pode estar causando problema para mim, para outra pessoa, para minha comunidade. Então é interessante a pessoa ter esse senso crítico mesmo depois de saber dessa informação, saber da informação que é necessário, né? Que é viável, ou que é obrigação dos municípios desenvolverem ações ações de saneamento básico, né? Repetindo, né? Às vezes a gente entende que saneamento básico às vezes é só água e esgoto, né? Mas saneamento básico é 4 pilares, né? Então isso inclui o resíduo sólido e a drenagem, né? Às vezes os resíduos sólidos ele é muito excluído do saneamento básico, mas os municípios eles recebem fundos do saneamento básico e inclui também os resíduos sólidos, né? Então nossos impostos estão indo para a administração, está indo para a gestão dos municípios. Né? Então, é nosso dever, com certeza, cobrar deles, não só das entidades públicas, mas também das entidades privadas. Aconteceu alguma coisa irregular, comunica o órgão ambiental. De antemão, o órgão ambiental não fez nada, procura o Ministério Público, aciona quem for possível, que com certeza alguma coisa deve ser feita. Pronto, falta 28 minutos aí. Assim, Eita! 28 segundos, na verdade.
E vai Certo. cair. Obrigado, cara. Foi assim, bastante esclarecedor, né? Sim, sim. Eu agradeço muito o convite, né? Eu agora vou fazer minha propaganda aí para vocês seguirem aí a minha empresa. Acredito que não dá nem tempo de digitar aí, mas é no Instagram, né? Que é ml.ambiental.